Olá, meus amigos, que alegria poder estar novamente aqui com vocês no programa Fé e Juventude. Ficamos aí um tempo sem gravar, mas agora estamos voltando com programas inéditos, entrevistas inéditas. E quero desde já convidar você a se ligar aqui no programa Fé e Juventude, no canal Promessas. Convide os amigos, convide os familiares para estar aqui conosco, porque teremos muitas coisas que eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida. Então não saia daí, porque o programa Fé e Juventude, ele já está no ar. Bem, meus amigos, estamos começando aqui o programa Fé e Juventude, e neste programa de hoje nós iremos aqui falar de um assunto que está em destaque aí nas redes sociais, nas nossas televisões, está em destaque nas rodas de conversas do nosso dia a dia, que é sobre política. Esse assunto que está aí na pauta de muita gente. Estamos aí à véspera de uma eleições municipais, e nós queremos aqui falar um pouco sobre política e o envolvimento do cristão com a política. E hoje estou aqui recebendo dois convidados especiais, recebendo aqui primeiro o pastor Vilmar Leite, ele que dirige aí uma das igrejas do Ministério Vila Nova, ali no Jardim Guanabara, Rua Itaúna, também formado em teologia, em administração, professor do CEPEGO, enfim. Muito bem-vindo, pastor Vilmar, é um prazer receber aqui. Prazer é todo meu, Rafael, um prazer estar com você nesse programa Fé e Juventude. Para nós é uma alegria, muito obrigado pelo convite, e esse que é um assunto que está sempre em pauta, e nesse ano mais do que nunca a gente sabe que foi um ano bem atípico na política, e por esse motivo está bem aflorado. Também recebendo aqui nosso amigo também, pastor João Moreira, que também dirige aí uma das igrejas do Ministério Vila Nova, ali no Jardim Petrópolis. Ele também que é formado em filosofia, formado em teologia, com a pós-graduação em políticas, né, pastor? Então, um prazer receber aqui, sinta-se à vontade. Para mim é uma alegria, Rafael, estar com você nesse programa Fé e Juventude, juntamente com meu amigo pastor Vilmar Leite, e creio que foi muito bom você trazer esse assunto à tona, que é sobre a política. Nós vivemos a política. Sócrates dizia que o homem é um zoom político, isto é, o homem é um ser político. Ninguém consegue viver sem se relacionar com o outro. Só de você se relacionar com o outro já é um ser político. Pois é, muito bom, viu, receber vocês aqui, um prazer muito grande. E para nós iniciarmos esse debate aqui, pastores, eu queria primeiro ouvir de vocês qual a importância de nós, como cidadãos, nos envolvermos com a política, principalmente nos dias de hoje. Olha, o exercício da cidadania é algo que é construído. Nós não nascemos cidadãos, nós vamos nos tornando cidadãos a partir da educação. E eu gosto muito da frase de Albert Einstein, que ele disse que a educação é aquilo que fica depois que a gente esqueceu tudo que foi ensinado. A gente não lembra do que nós aprendemos na nossa infância dos pais, dos detalhes, não lembra dos nossos primeiros professores, mas vai ficando alguma coisa. E isso que vai ficando, as nossas relações humanas, dentro das polis, das cidades, isso vai construindo a cidadania. É lamentável, como disse aqui o pastor João Moreira agora há pouco, que a questão da política, que é algo que a gente tem que viver, inevitavelmente, nós vivemos a política, não é uma questão de opção. Você, por mais desgostoso e por mais indigesto que você possa achar esse assunto, e eu concordo com você, que não é um assunto muito palatável, mas por mais indigesto, você é um cidadão, você faz parte, você deve exercer a sua cidadania. E isso tem que ser construído. Se você seja contra, você tem o direito de escolher quem quer que seja. Aliás, é um dever nosso a gente fazer
a seleção de ver pessoas do bem. Agora, como não participar, é impossível. Pastor João Moreira, também deixa aí o seu ponto de vista dessa questão, desse nosso envolvimento com a política. Muito bem. O homem é um ser político, já repeti isso aqui. Contudo, nós vemos que tem pessoas que ainda, em pleno século XXI, ele quer ficar a par, quer ficar à parte, ele não quer participar, não quer ter a sua participação individual no processo político. A ação de cidadania individual de cada um no momento político é o voto. O voto é uma ação onde você demonstra a sua cidadania escolhendo alguém que o represente no parlamento ou no executivo. Nós vivemos no momento de uma grande efervescência política no atual conjuntura, atual momento. E eu penso que a igreja, ela tem se envolvido, ela tem ocupado espaços, ela tem conscientizado a sua liderança para tomar parte disso aí. E isso tem um efeito dominó. As pessoas em si, a maioria das pessoas em si, hoje, elas sabem da sua importância, do seu voto, de inserir nesse processo político. Contudo, nós não podemos fazer politicagem. Nós não podemos vender o nosso voto. Nós temos que ter um voto consciente. Escolher o melhor, escolher pessoas de caráter, pessoas que vai nos representar, que vai fazer leis, que vai interferir também no nosso dia a dia. Portanto, temos que ter uma boa escolha. É interessante, Rafael, porque o pastor mencionou uma coisa aqui interessante, que ele diz o seguinte sobre a questão da politicagem. Nós precisamos fazer a diferença entre política e politicagem, que é a forma rasteira de querer fazer política, principalmente voltada para si mesmo, que é o ensimesmamento político, de ele achar que tudo tem que ser em torno dele. Então, o político e a política tem que ser para o outro, para a população, para os cidadãos. Talvez seja por isso que há muita revolta em relação à política no nosso país, porque, lamentavelmente, o que nós vimos durante muito tempo foi que a política estava sendo feita em prol do indivíduo, do político, e esse não é o foco, e pelo menos a origem, a gênese da política não foi para isso, foi para ajudar e cooperar com o cidadão, fazer com que o cidadão tenha um bem-estar melhor, né? Então é necessário que quando a gente for escolher, que a gente veja isso. E a gente tem que acreditar, existem pessoas boas, existem pessoas do bem. Eu não posso ficar, não, todo mundo é assim, não, eu preciso acreditar e colocar pessoas do bem lá. Muito bem, pastor João Moreira, pastor Vilmar Leite, dito isto de uma forma ampla, eu queria agora que a gente trouxesse essa nossa discussão um pouco para o nosso meio, que é o meio realmente evangélico, né? O meio dos cristãos, porque esses dias mesmo eu conversava com alguém, uma pessoa falava que não, política não pode ser tratado na igreja, não se pode misturar essa questão. E eu queria ouvir de vocês qual que deve ser esse envolvimento do cristão com a política, se devemos realmente nos envolver, se a Bíblia Sagrada faz alguma referência sobre política, enfim, queria que vocês deixassem também para nós a opinião de vocês sobre esta questão. A igreja, ela é um organismo vivo, que é a igreja mística do Senhor Jesus. E ela também é uma organização. Ela tem endereço, ela tem CNPJ, ela tem estrutura e está inserida dentro da cidade. Então, ela não pode ficar passiva nesse processo. Ela não pode ficar. Ela deve ficar ativa. E é aí que entra. Tanto é que nós não podemos demonizar o título de eleitor que você tem aí. Nós não podemos fazer isso, porque é uma infantilidade e falta de maturidade. Evidentemente que existem certas fronteiras que a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que sim. Mas nós não devemos estar e não estamos alheios à política.
Com relação a um texto na Bíblia que fala sobre autoridades, quero até citar aqui Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Muitas das vezes as pessoas se equivocam com esse texto. Respeitar as autoridades e se submeter a elas não significa que nós devemos nos acomodar às corrupções e aos desvarios políticos que é tão comum na nossa sociedade brasileira. A Igreja do Senhor, ela é um organismo político e de valores morais. Dessa maneira, nós temos sim que ocupar o nosso espaço, nos envolver no processo político, ter os nossos representantes da igreja, candidatos da igreja, e o povo do segmento evangélico deve sim se unir nesse momento e votar em pessoas que nos representem, pessoas que tenham uma atitude de coerência, que seja bom caráter, que vai nos representar de maneira digna. E sujeitar as autoridades não significa você ficar acomodado com todo esse sistema corrupto de tantas notícias ruins que há no meio político hoje. Provérbios 29, 2, salvo engano, diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos, e para isso a gente ora, eu quero crer que eu estou falando para pessoas que estão afinadas espiritualmente, que têm discernimento, colocar pessoas justas. Porque é exatamente a justiça que traz o benefício para a população. Se nós dermos uma olhada no Velho Testamento, principalmente, em que Deus usou muitos profetas para falar contra os reis, contra as autoridades que haviam. Uma das notas tônicas das quais Deus sempre falava, eu digo Jesus porque ele estava lá, né? Deus falava com eles, usando os profetas, era contra a iniquidade. Se nós observarmos, nós vamos ver que ele bate pesado contra a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a falta, a ausência de equidade. O que é equidade? Justiça. Então, a ausência de justiça, a ausência de equidade, foi o que Deus usou inúmeros profetas. Foi Jeremias que disse: olha, maldito o homem que confia no homem. Mas eu preciso acreditar que tem pessoas do bem, né, pastor? Eu tenho que crer e conheço. E para isso a gente tem discernimento, nós temos orientação dos nossos pastores. A gente precisa saber disso. Muito bem. Meu amigo, você que está ligado aqui com a gente no programa Fé e Juventude, não saia daí que daqui a pouco nós voltamos com este assunto sobre política, porque ainda temos muitas coisas para falar aqui. Então, se você perdeu o primeiro bloco, ligue aí, fique ligado, convide os amigos, porque no segundo bloco nós iremos continuar aqui com este bate-papo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltamos aqui com o nosso programa Fé e Juventude, falando aqui sobre política. Se você perdeu o primeiro bloco, depois, lá no nosso canal do YouTube, vai ter todo o programa disponível para você assistir. E estou recebendo aqui hoje o pastor Vilmar Leite, pastor João Moreira. Pastores, a gente falou aí sobre esse envolvimento do cristão com a política. Agora vou aprofundar um pouco mais. Qual o pensamento dos senhores, das pessoas que estão realmente nas nossas igrejas, seja obreiro, seja pastor,
que se envolvem ao ponto de se candidatarem também para algum cargo na política. Qual que é o pensamento de vocês com isso? Isso é bíblico ou a Bíblia rejeita essa questão? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Olha, pastor, ou qualquer que seja o cargo, a função eclesiástica, ele também é cidadão. Ele tem o direito, como qualquer um outro cidadão, de candidatar. Agora, ele tem que obedecer e seguir quais são as normas internas da igreja da qual ele faz parte. O que ela diz? Eu acho que eu penso por aí. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho direito. Se eu quiser me candidatar, eu sou contemplado com esse direito. Agora, existe uma coisa que é entre ele e Deus. De repente a chamada dele não é para isso, é para ele cuidar das almas, ele é pastorear. Então ele tem que saber qual é o foco da vida espiritual dele, da vida como cidadão. Agora, direito todos têm. Como torna a dizer, a gente passa pelo crivo do ministério, do campo, que você está, porque lá com certeza tem uma norma interna, tem um regimento interno, e aí você se submete a ele. A igreja hoje ela tem acordado para a política, até porque o cidadão em si, ele precisa de benefícios que o Estado lhe oferece, que são as políticas públicas. E muitas das vezes a igreja, se ela não se envolver, não tiver seu representante, ela não consegue os benefícios que tem o direito para ser beneficiados. Com relação à chamada política, as pessoas que têm um perfil para ser um político, eu não concordo muito bem de um pastor que tem uma chamada para o ministério pastoral candidatar. Eu creio que tem que usar assim, um bom senso. Não sou tão radical quanto a isso. O Spurgeon dizia para os seus alunos: se a rainha da Inglaterra te convidar para ser embaixador do Reino Unido, não se rebaixe, vocês são embaixadores de Cristo. Eu não tenho essa posição radical nesse nível, mas eu creio que a pessoa deve ter conscientização e deve estar de maneira bem tranquila com relação à sua chamada. Se a chamada for para a política, ele entrega a igreja então e vai entrar na política. As duas coisas não combinam não. Essa é a minha opinião. Pastor, tem pessoas também que dizem por aí que o poder, né, que o poder ele corrompe as pessoas, que não tem como uma pessoa se envolver no meio político e também não se corromper, não se sujar. Isso é uma realidade de fato ou isso está muito mais atrelado com o caráter dessa pessoa, com o perfil dela? Ou o sistema automaticamente faz com que essa pessoa se corrompa? Eu não acredito porque a pessoa se torna um político, ele se torna um corrupto, por exemplo. Eu não acredito porque se a pessoa ganha muito dinheiro, ele fica avarento, porque ele tem muito dinheiro. No Brasil, ela é cultural. Desde que Cabral aportou no Brasil, já trouxe o pior que tinha em Portugal para cá. Então faz parte da nossa cultura. É a pessoa que dá dinheiro para não ser multada, é a pessoa que pega o dinheiro do troco errado em bolsa, é a pessoa que troca a etiqueta lá no supermercado da carne para pagar menos. E aí, quando ele se torna político, não é a política que o torna corrupto, ele já é corrupto. O ser humano ele é corrupto por natureza. No caso nosso do Brasil, é a coisa cultural. O que pode fazer a diferença é Deus na vida dessa pessoa. Se a pessoa ele serve a Deus e ele tem a vida transformada pelo Evangelho, e o Espírito Santo está nele, ele teve uma mudança realmente no seu caráter, ele pode se tornar um político que ele não vai ser corrupto, porque ele teve uma mudança da sua alma, no seu caráter. Agora, o que nós temos visto por aí é que a maioria parece que manifesta esse lado corrupto dele na política. Talvez seja pelo que você disse, porque é algo entranhável, né, dentro da cultura. E por isso,
Nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé, e Paulo fala lá em Romanos que eu não posso conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do meu entendimento. Ali Paulo fala da metamorfose, que eu não adquirir a forma do mundo, mas ser transformado, e fala da metanoia, que é a mudança de mente. É preciso haver uma mudança dentro desse ser que abarca nesse caminho aí da corrupção, da mentira, do engano. A minha opinião com relação ao projeto político da igreja hoje é que ela deve testar esse candidato, essa pessoa que é membro da igreja, que tem um perfil político, que tem chance real de representar a igreja, da mesma forma que Paulo recomenda que os obreiros devem ser testados e, sendo aprovados, devem exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja deve testar também as pessoas que são esses candidatos para a política que represente a igreja. Porque uma vez que a pessoa é eleita e representa a igreja, se ele se envolver com corrupção, ele não mancha só o nome dele, ele mancha também a instituição, a igreja na qual ele representa. É interessante porque Daniel, ele era profeta, nós sabemos, todos nós sabemos disso. E ele também exercia uma função política. Você pode até não concordar comigo, mas se você olhar nas escrituras, no livro de Daniel, ele era profeta, mas também tinha o seu exercício político, e nem por isso ele se corrompeu. Então nós temos um exemplo bíblico de que é possível a pessoa estar, ele não se contaminou, é o que o texto diz lá. Mardoqueu, José era o patriarca, né? E um homem de Deus, e também político, e pelo contrário, ele fez o exercício da fé, o exercício da honestidade e abençoou as pessoas, como é o que eu falei aqui no início, que o político é exatamente para que ele seja instrumento para abençoar a cidadania, o povo, né? As cidades. Inclusive, vale aqui uma deixa que a palavra vereador, por exemplo, vereador era aquele que era responsável pela vereda. Há tempos idos e não mais vindos, ele cuidava das veredas, das estradas, né? E daí veio a palavra vereador, que era alguém para ajudar, para tornar o caminho acessível, abrir caminhos para as pessoas. E nós estamos exatamente na eleição para vereador. É alguém que vai nos ajudar aí a abrir caminhos. Muito bem. Meu amigo, você que está ligado aqui com a gente, nós ainda temos muitas coisas para falar aqui, por isso nós iremos fazer a segunda parte deste programa. Também aqui com o pastor Vilmar Leite, pastor João Moreira, falando sobre política. Então você que perdeu esse primeiro programa, no segundo, na próxima semana, na próxima terça-feira, às 23 horas, nós iremos voltar com a segunda parte deste programa. E você perdeu, nos acompanhe lá no nosso canal do YouTube. Estará todo o programa disponível para você assistir, compartilhar com os amigos. Então fique ligado no programa Fé e Juventude, que eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Bem, meus amigos, depois de debatermos bastante aí sobre este assunto, sobre política, sobre o nosso envolvimento com a política, eu quero poder deixar uma palavra para você, que encontra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a minha palavra para você, meu amigo, é essa. Nós estamos aí na última semana das eleições municipais. Eu queria convidar e deixar essa palavra para você, para que nós não possamos nos amoldar, não possamos nos acostumar com este mundo. E o momento de mudança é agora. O momento que eu e você podemos mudar é agora nas eleições, porque Deus nos deu o direito da escolha, o direito de nós votarmos em quem irá nos representar. Então, meu amigo, neste momento,
é momento de você refletir, é momento de você analisar bem e não se conformar, mas transformar pelo seu conhecimento. Então que você neste momento possa pesquisar, possa ver bem quem irá te representar. Não ache que a sua omissão, não ache que você ficando de fora, você irá resolver alguma coisa. Mas que nós como igreja, como cristãos, nós possamos nos posicionar, que nós possamos realmente tomar uma posição e estar realmente levantando homens que serão justos, homens que irão governar realmente em pró do povo. Então, é momento de mudança, é momento de renovação. Faça a sua parte como cidadão, faça a sua parte também como um verdadeiro cristão. Que Deus abençoe vocês que nos acompanharam. Continue lá seguindo as nossas redes sociais. Nosso programa estará disponível no nosso canal do YouTube. Continue nos ajudando a divulgar e a levar este programa o mais longe possível. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. As suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Um filho nada irá me impedir de te amar.